E vamos de revisão para a nossa prova de bloco ciclo 2 do terceiro bimestre de Química. Essa prova, gente, eu já aviso desde agora, ela tem um tema, tá? Que vai estar escrito lá na prova. Apesar de eu não achar necessário falar sobre esse tema, porque os conhecimentos que você realmente precisa saber é o que? Termoquímica e cinética química, para conseguir responder a prova. Eu vou explicar só um pouquinho sobre ele, só para ficar um pouco mais fácil de entender, tá bom? Bom, então o que vai cair na prova? A parte de termoquímica é o seguinte: reação endotérmica, reação exotérmica. O que é a reação endotérmica? É a reação que absorve energia, tá? Deixa eu colocar aqui como texto. Absorve energia. E a reação exotérmica é a reação que libera energia. Aí eu vou falar de alguns exemplos. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma queimada, essa expressão ficou horrível. Quando, por exemplo, tem mato queimando, a gente está vendo uma reação química exotérmica. É uma reação que está liberando energia, muita energia, inclusive, tá? Então, no caso de uma combustão, de uma queima, eu tenho um exemplo de uma reação exotérmica. Já uma reação endotérmica é uma reação que só vai acontecer se ela absorver energia. O exemplo que eu vou trazer, entre aspas, tá? Entre aspas, é a fotossíntese. Por que, entre aspas, eu estou falando de fotossíntese? Porque a fotossíntese não é bem uma reação química, tá? Ela tem várias etapas diferentes e essas etapas ocorrem por meio de reações químicas, mas por isso exatamente que não é apenas uma reação, fotossíntese, absorveu e aconteceu. Mas diversas dessas etapas, vão ter necessidade de absorver energia do sol para acontecer, né? Quando as plantas estão crescendo, absorvendo energia do sol para que ela possa se desenvolver. E aí, quando a planta seca e queima, ela libera essa energia em forma de uma reação exotérmica. Tudo bem? Então, tenham em mente reação endotérmica e reação exotérmica para a prova. E aí, falando dessa energia, quando eu falo dessa energia, né, que energia é essa que eu estou falando? Eu estou falando da energia de calor. Calor. E essa energia ela pode ser medida o quê? Em calorias, não pode? Ela também pode ser medida em joules. E aí, essa energia medida em joules, ela é interessante quando a gente mede, por exemplo, a queima de um alimento, né? Quanta energia aquele alimento queimado no nosso organismo vai liberar. Ou a gente mede o potencial de uma bomba, né? Quantas toneladas de joules, sei lá, ou talvez mais do que isso, aquela bomba tem potência. É para isso que a gente usa essas medidas de calor. O que não quer dizer que qualquer coisa que aconteça sempre vai ter lá um medidor. Não. Eu preciso saber qual é a energia que está saindo ali daquela determinada situação que está acontecendo um incêndio, por exemplo. Não tem necessidade, né? Mas é uma forma da gente medir a quantidade de energia, focando no que é interessante, né? Como eu citei, a queima de alimentos, o potencial de uma bomba. Então, fechou aqui a parte de termoquímica e vamos para outra parte que vai cair na prova. Lembrando que a prova ela vai ser bem interpretativa, tá? Basta ler com atenção o texto, você vai ser capaz de responder. Cuidado com as pegadinhas, leia mesmo com atenção. Lembrando que, deixa eu voltar aqui para essa página só para não fazer confusão. Lembrando que, se eu tenho uma frase e um pedaço dessa frase é verdadeiro, né?
o outro pedaço da frase é falso, então tudo é o quê? Falso. Ou melhor, nos modos da nossa prova, errado, né? Se um pedaço é errado, toda toda a frase é errada. Tá bom? Então fiquem bem atentos a essas pegadinhas na prova, que com certeza dá para gabaritar. Tá bem tranquilo. Nem precisa de calculadora. Bom, o que é necessário ocorrer para acontecer, o que é necessário para acontecer uma reação química? É disso que fala sobre cinética, tá? Cinética é sobre isso daqui. O que é necessário acontecer para ter uma reação química? O que precisa para ter uma reação química? Primeiro ponto, afinidade química. O reagente, né, os reagentes, eles precisam ter uma afinidade química entre si, ou seja, eles precisam ser capazes de reagir entre si. Eu tenho, por exemplo, uma reação de gasolina e oxigênio, existe uma afinidade química ali. Basta uma faísca que a reação química acontece, né? Mas eu não tenho uma reação química entre água e oxigênio, tá? A água, por exemplo, não é capaz de pegar fogo nem de oxidar. O que mais eu preciso para que uma reação química aconteça? Eu preciso de choques efetivos. Os choques efetivos, eles funcionam da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso que esses choques efetivos tenham uma quantidade mínima de energia. Por isso, quando eu falei da faísca na gasolina. Essa quantidade mínima de energia eu vou chamar de energia de ativação. Quantidade mínima de energia. Eu também vou precisar que essas reações ocorram em uma orientação correta, tá? Outro ponto. É o que é ilustrado nessa figura bem aqui. Se o meu átomo de hidrogênio, tá? A minha molécula de hidrogênio tá assim de ladinho com a molécula de iodo e ela bate de ladinho uma com a outra, não vai acontecer reação, tá? Ela só vai acontecer reação se a orientação estiver correta. Isso parece meio estranho, né? Mas vamos lembrar que o que para nós é pequeno é espaço suficiente para existir um grande número de moléculas, de átomos, né? Porque eles são muito, muito, muito pequenos. Então, a reação química só vai acontecer com esses critérios aqui, tá? Tem que ter afinidade química, tem que ter choque efetivo. Esses choques significam o quê? Uma orientação correta e uma quantidade mínima de energia para que aconteça. Ou seja, se for um choquezinho fraquinho, mesmo que esteja na orientação correta, a reação pode não acontecer. É por isso que eu tenho, por exemplo, a exposição da gasolina ao oxigênio do ar. Provavelmente muitas moléculas estão se batendo ali na orientação correta, mas não tem energia suficiente para acontecer a reação. No momento que eu jogo uma faísca, é o momento que dá a energia suficiente. E aí começa uma coisa que a gente chama de reação em cadeia, né? Uma reação ajuda a outra reação a acontecer e assim por diante. Outro ponto importante que é preciso saber para a prova são os fatores que aceleram uma reação, tornam aquela reação mais rápida, e são os fatores que retardam a reação, tornam a reação mais lenta, tá? E quando a gente fala de uma reação mais rápida, nós podemos associar essa rapidez da reação facilmente a uma reação mais perigosa, mais explosiva. E uma reação mais lenta, podemos associar essa reação mais lenta a uma reação mais tranquila, né? Que ser perigosa ou não, não vem ao caso, mas que ela acontece de forma mais discreta. Então, o que é que faz uma reação química acontecer mais depressa? Uma temperatura maior, se a temperatura está maior, a reação acontece mais depressa. Se a superfície de contato, tá? Ou, por exemplo, se eu tenho os reagentes, eles estão dispostos de uma forma que tem mais contato um com o outro, ou seja, eles estão em um líquido, né, que tem bastante contato, ou se eles são sólidos, eles estão bem triturados ou bem cortados,
Maior superfície de contato também torna uma reação química mais rápida. Maior concentração de reagentes também torna uma reação química mais rápida. Por que maior concentração de reagentes torna uma reação química mais rápida? Porque para esses choques efetivos acontecerem, você percebe que existe uma probabilidade de ocorrerem os choques efetivos. Então, quanto mais oferta de moléculas eu tiver, uma quantidade maior, maior será a probabilidade dessas moléculas se chocarem da forma correta, com a energia correta, e acontecer a reação química. Então, maior concentração de reagentes, maior será, mais rápida será a reação. Isso, é claro, tem tudo a ver com, por exemplo, se eu uso um pouquinho de pó descolorante no cabelo, a reação ela vai ser mais lenta. Se eu aumento a quantidade de pó descolorante no cabelo, a reação ela vai ser muito mais rápida. Mas é claro que aí vocês sabem que existe um perigo, né? Ela fica mais rápida também, porém mais violenta, o que pode acabar fazendo com que o cabelo da pessoa caia. Catalisadores são substâncias, tá, que não participam da reação, ou seja, não são reagentes, mas fazem com que aqueles reagentes se comportem de uma maneira que faça com que a reação seja mais rápida. Na verdade, os catalisadores fazem o quê? Eles diminuem a energia de ativação. Essa é a função dos catalisadores. Bom, então se o catalisador torna uma reação mais rápida, um inibidor torna uma reação mais lenta. Uma temperatura menor faz uma reação química acontecer mais devagar. A reação de decomposição dos alimentos é sim um processo biológico, mas é um processo biológico que acontece com reações químicas. E se você coloca o alimento na geladeira, a temperatura é menor. Então aquelas reações elas ainda vão acontecer, mas elas vão acontecer mais de forma mais lenta. Menor superfície de contato, reação mais lenta. Menor concentração dos reagentes, reação mais lenta, tá? Mais, ah, qual é a palavra que eu queria dizer? Que não é fácil de perceber. Mais discreta, isso, essa é a palavra que eu queria dizer. Mais discreta, tá? Mais devagarzinho. Superfície de contato. É uma barra de ferro, ela vai oxidar com a presença do oxigênio, né? E da água da chuva. Ela vai enferrujar. Mas se eu pinto aquela barra de ferro, eu tiro aquela superfície de contato do ferro, que é a parte que oxida, com a água e o oxigênio do ar. Como é que vai acontecer aquela reação, então? Você vai perceber nos portões que vai acabar acontecendo a reação, mas ela vai ser tão mais lenta, certo? Quase que não vai acontecer. Quando começar assim, né, a arranhar um pouquinho a pintura, ela começa devagarzinho. Enfim, esse é mais um assunto da prova. E o nosso bônus, tá? O que eu falei que não iria falar aqui, mas eu acabei resolvendo falar um pouquinho, só para deixar mais claro, é o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo é uma teoria que explica como o fogo acontece. O Triângulo do Fogo é assim: o fogo só vai acontecer se tiver todas as partes do triângulo. O fogo só vai acontecer se eu tiver um comburente, tá? Esse aqui ele se chama comburente. Comburente. E aí o comburente ele pode ser oxigênio ou ozônio, mas como o ozônio não é estável aqui na nossa altitude, a gente nem se preocupa com ele, tá? Ozônio A3. O comburente precisa ter calor, tá? A gente fala muito também que ou é calor ou é uma fonte de ignição. E precisa ter um combustível. Aí o combustível pode ser madeira, pode ser álcool, qualquer coisa que seja inflamável, tá bom? Esse é o triângulo do fogo. Se eu tiro qualquer um dos três, eu paro o fogo, tá bom? Se eu cesso o calor de alguma forma, né, que é
a parte um pouco mais difícil de fazer, né? Mas se eu cesso o calor para o fogo. Se eu tiro o combustível, que é a parte que está reagindo com oxigênio, vou até escrever aqui que esse aqui é o combustível. Ah, já está escrito. Se eu tiro o combustível, não tem fogo mais. Se eu tiro o oxigênio, que é o nosso comburente, também não tem mais fogo, ok? Então, recapitulando então do que eu falei, que vai cair na prova, reações endotérmicas e exotérmicas. Aí eu contextualizei um pouquinho falando sobre calor, o que é calor, como nós podemos medir o calor. Claro que eu falei de uma forma bem superficial e teórica, né? Com a unidade de medida de joules ou de calorias. Eu falei também sobre quais são os fatores necessários para que aconteça uma reação química, que é a afinidade química, choques efetivos, que esses choques efetivos só vão acontecer se tiver uma quantidade mínima de energia suficiente e a orientação correta. Falei também dos fatores que influenciam a rapidez das reações, tá? O que vai tornar uma reação mais rápida e mais lenta. Não se esqueçam que catalisadores tornam reações mais rápidas e inibidores tornam as reações mais lentas, que são substâncias que não participam da reação como reagentes, mas estão ali para facilitar, para mexer com a energia de ativação. E por último, eu apresentei a vocês o triângulo do fogo. Espero que isso seja suficiente para a prova e muito obrigado.